Fala loucos por duas rodas, beleza? Eu sou o Gustavo Narciso e você está no moto.com.br. Hoje nós vamos dar algumas dicas básicas para quem está começando ou pretende começar no off-road. Vamos falar um pouquinho do ajuste da motocicleta e posicionamento. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa aquele joinha e seu comentário aí no final do vídeo. Bom, vamos começar primeiro pelos ajustes da motocicleta. É algo muito importante, cada um tem um tamanho de mão, cada um tem uma fisiologia e isso dá toda a diferença para a motocicleta. Então temos alguns exemplos, manete, tem a manopla, tem até o ajuste de suspensão de acordo com o peso do piloto. Agora eu vou começar mostrando pela manete, que é algo que nos ajuda muito no controle da motocicleta. Normalmente a manete, ela tem uma altura que você regula, que é esse ângulo que ela tem aqui. Então, se você pilota muito de pé, normalmente o piloto de rally ele deixa um pouquinho mais recuado para manter esse ângulo reto aqui do braço, com a manete aqui no dedo. E quando é uma pilotagem mais de motocross ou até mesmo no hard enduro, eu particularmente gosto de deixar ela um pouquinho na metade desse caminho, porque aí você não força tanto quando você está de pé e também não força tanto quando você está sentado, ela fica numa linha reta. Outro posicionamento, outro detalhe da manete é a altura dela que tem aqui. Cada um tem um tamanho de mão, a minha é pequena, então eu tenho que deixá-la mais próximo aqui da manopla. Tem gente que tem a mão um pouquinho maior, então você tem uma regulagem que você joga ela um pouquinho mais para frente e aí fica fácil. Isso parece que não, mas faz muita diferença e pode até te derrubar. Porque você está a todo momento tentando alcançar esses comandos e de uma maneira que não é natural, e isso começa a cansar o seu antebraço e você começa a ficar cansado mesmo na trilha e acaba caindo por esse esforço. Outro detalhe legal aqui é a altura do guidão. Normalmente, no Brasil principalmente, o pessoal tem mania de erguer o guidão, colocar lá no alto. Isso para quem faz de repente uma viagem, um mototurismo, alguma coisa, ok, está viajando de pé, tem uma posição um pouquinho mais confortável. Na trilha não é recomendado. Muitos pilotos vieram dar cursos aqui no Brasil e olharam, viram que, como Paul Bolton, Graham Jarvis, viram que isso daí é algo que atrapalha, sobretudo na trilha. Que você tem um guidão, quando você tem um guidão mais alto, naturalmente numa subida, a tendência é a moto querer empinar, ela querer vir contra você. Então um guidão mais baixo e quanto mais próximo do seu corpo, mais fácil de você dominar a motocicleta. Ainda nessa parte aqui de cima dos comandos, algo que muita gente não dá tanta ênfase e não presta tanta atenção são as manoplas. A minha aqui já está um pouco desgastada. A manopla é importante, ela está sempre nova. Quanto mais você trocar a sua manopla, quanto mais você tiver ela com gripe e não tão lisa, melhor vai ser para você comandar a moto e não perder ela de repente acelerando ou algo nesse sentido. Falando agora de tração da motocicleta, são algumas coisas que ajudam na tração. O posicionamento, que nós vamos falar daqui a pouco, e ajuste de suspensão e calibragem de pneus. Óbvio, pneus novos, quanto mais novos os pneus, melhor a tração. Isso é meio que óbvio para todos. Porém, uma boa calibragem, uma calibragem ideal, que no caso do hard enduro, dependendo da câmara que você usa de pneu, se for uma câmara mais grossa, você pode usar de 5 a 8 libras. Se for uma câmara mais fina, você vai usar de 10 a 12 libras. E para um motocross ou para um rally, você acaba usando mais libras, vai ali para as 15, 16 libras, depende do tipo de pista. A calibragem ajuda na tração, mas ela não é sozinha. O ajuste de suspensão
também faz toda a diferença. Claro, tem um posicionamento, como eu falei, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas o ajuste da suspensão, você faz um ajuste fino, elas vêm calibradas por um perfil, como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse um peso. Então, qual que é o correto? Você pegou a motocicleta, mesmo que seja uma suspensão com uma boa genética, leva no mecânico, faz a SAG dela e um ajuste fino de acordo com a sua modalidade. Isso nós encontramos até no manual da motocicleta, tem os cliques aqui que você regula compressão e retorno, e isso vai te ajudar sem dúvida nenhuma, não só no amortecimento, mas também no copiar o terreno e ajudar muito você na tração da motocicleta. Outro detalhe legal que você pode ver em todo o manual da motocicleta é como ajustar a sua corrente. Dica básica, mas muito importante. Uma corrente mal ajustada pode estourar na trilha. No seu manual, então você vai achar essa informação de qual que é a medida. Normalmente são 5 centímetros de distância com a moto no cavalete. Mas isso varia um pouco de moto para moto. Tem gente que gosta de fazer o famoso dedinho ali, ver quantos dedos tem. É como a gente brinca, né? Certo não tá, mas também não tá errado. O importante é fazer o ajuste sempre que possível. E a lubrificação da mesma. Bom, pessoal, falado dos ajustes básicos da motocicleta, vamos agora falar sobre posicionamento. Pessoal, falar agora sobre posicionamento na motocicleta. Lembrando que esse vídeo é voltado mais para quem está querendo ir para trilha, começar no off-road, o enduro, seja lá qual tipo de off-road, seja um hard enduro, mas é voltado mais para trilha. Então pode ser que algumas coisas que eu fale aqui diferem de outras técnicas para um motocross, ou para qualquer outra modalidade off-road, como rally. Posicionamento das mãos. Geralmente, o que acontece? Não importa qual dedo seu, da mão direita ou da mão esquerda, vai estar em contato com um desses dois comandos, que é o freio e a embreagem. Mas o importante é que pelo menos um desses dedos esteja na manete ou na embreagem. Tem gente que fala e 2, pode também 2. Por que isso? Porque se você tiver com todos os 4 dedos nesses comandos, então eu vou mostrar aqui o porquê é perigoso andar com os 4 dedos da mão nesses comandos. Se você está numa trilha usando esses 4 dedos aqui na embreagem e no freio, o que vai acontecer? É natural que quando a gente vai levar um tombo, a gente queira apertar as mãos, se segurar. Isso faz parte do nosso reflexo. E o que acontece quando você faz isso? Na embreagem pode não gerar nenhum problema tão grave. A moto pode apenas, simplesmente cair, soltar, né, o motor dela e você descer com mais velocidade. Mas e no freio dianteiro? Certamente vai te derrubar. Então, sempre 2 ou 3 dedos bem firmes aqui no guidão. Não precisa estar natural que no começo você aperte com mais força, mas eles têm que estar aqui, são com eles que você segura no guidão. E um dedo ou 2 livres para esses 2 comandos aqui. Bom, dito isso, a altura das manetes, como eu já havia falado nos ajustes da motocicleta, é um posicionamento. Qual que é o correto? Ficar com o braço para cá, muito para cima? Não, o ideal é ficar com os braços em uma linha reta com esses comandos. Eu particularmente deixo a minha manete um pouquinho livre. E como que eu faço para deixar ela livre dessa maneira? Eu coloco um teflon aonde prende o suporte dela, coloco um pouquinho de trava química nos parafusos e aperto o suficiente para ela ficar com esse jogo. Evita que ela quebre e
proporciona para mim uma melhor pilotagem. Se eu estou andando muito tempo de pé, eu abaixo ela um pouquinho. Se eu estou mais sentado, eu ajeito ela aqui para ficar sempre num posicionamento correto. Posicionamento dos pés. Esse é um dos mais importantes. É natural que no começo as pessoas querem colocar a palma do pé aqui, bem a planta do pé, e isso faz com que muitas vezes o pé fique virado para fora. Aqui, qual seria o correto? Você usa esse ossinho que a gente tem aqui do dedão como referência e deixa ele aqui na pedaleira. Uma dica legal: prender o pé, jogar ele de lado aqui e prender ele na pedaleira. Com isso, o que nós ganhamos com isso? A moto, ela tem 2 amortecedores, porém, nós também temos amortecedores. Com esse posicionamento, você vai ganhar mais 1, 2, 3 amortecedores em cima da motocicleta. Então, qualquer obstáculo que você pegar, você tem esse movimento aqui e evita com que a moto te jogue, como muitas vezes a gente vê em alguns vídeos, onde o piloto está mal posicionado, sentado na moto com as pernas duras, e quando passa num obstáculo, a moto arremessa ele e ele acaba levando aqueles tombos que a gente vê e é muito feio. Então aqui, sempre nesse posicionamento, fazendo aqui todo esse trabalho de amortecedor, e aí o próximo passo é o posicionamento de ir para frente e para trás, dependendo da situação. No geral, quando você está numa velocidade mais baixa, subindo um morro, o ideal é você ficar sempre com o seu quadril alinhado com a pedaleira. Porque é um centro de gravidade dela, é a forma que você vai, a distribuição de massa dela foi projetada dessa maneira, para você ficar em cima da pedaleira. Com isso, ela vai ter uma tração muito boa, seja numa subida, numa descida. O ideal é esse. Porém, tem algumas variações. Quando você vai pegar uma descida muito íngreme, jogar o corpo para trás, deixar os braços trabalharem e a moto fazer o papel dela, da suspensão, copiar o terreno. Se você fica muito para frente, se você pegar um obstáculo que joga a traseira, a tendência é a moto querer virar para frente. E numa subida muito íngreme, aí sim você de pé, o corpo para frente, sempre perpendicular ao solo, sempre mantendo essa posição. Se você começa a subir, a moto está assim, você tem que estar reto na motocicleta, sempre mantendo essa posição. Por isso que e aí você não deixa de estar alinhado com a pedaleira. A moto está descendo, você está para trás, mas você está perpendicular e alinhado com a pedaleira. É assim mais ou menos que funciona. Bom, eu falei de alguns princípios básicos de posicionamento. São algumas coisas para quem está iniciando, alguns detalhes importantes aí para quem está iniciando no off-road. Agora, antes de mais nada, gostaria de lembrar sobre algo que é fundamental para quem está começando, que são os equipamentos de segurança. Capacete, bota, joelheira, coletes, luvas e a roupa completa são itens básicos que todo motociclista deve usar. Existem alguns equipamentos a mais, como por exemplo o colar cervical, que há uma discussão muito grande aí se ele serve para o trilheiro, que normalmente anda em menor velocidade, em baixa velocidade, ou se ele é apropriado para o rally, que é de mais alta velocidade. O importante equipamento nunca é demais, e equipamento é item obrigatório para quem vai praticar qualquer esporte. Bom, pessoal,
Essas são algumas dicas básicas, poderia ficar falando aqui por mais um bom tempo, mas o intuito desse vídeo é só ajudar mesmo a galera que está querendo começar no off-road, tá aí com algumas dúvidas de iniciante. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua dúvida aí nos comentários, se inscreva, deixa seu like, não esqueça, esse joinha aí ajuda muito a gente. E se você quiser sugerir alguma pauta também pra gente, deixar algum comentário aí de algo que faltou nesse vídeo, faça isso, que aí no próximo vídeo nós vamos trazer mais informação para vocês. Obrigadão, galera, valeu! E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais de dicas para quem está começando. Um abraço, tchau!